A batalha final contra Sukuna continua incessantemente frenética, e mesmo com Maki perfurando o coração de Sukuna, o Rei das Maldições continua de pé, sem fraquejar, pois os feiticeiros sequer conseguem o fazer usar o seu poder total. E isso é o que deixa Jujutsu cada vez mais chato e maçante. É o quê? E sim, pessoal, vocês não ouviram errado. Realmente, Jujutsu está cada vez mais nessa reta final chato, maçante, raso, previsível e sem emoção alguma. E esse capítulo mostra exatamente isso, como algumas inconsistências visuais e narrativas de escrita não batem com o que realmente está acontecendo, deixando muitas pessoas, assim como eu, muito desconfortáveis e até mesmo lendo Jujutsu apenas no automático. Nós vamos comentar sobre tudo isso e claro, gente, antes de fazer qualquer comentário aí embaixo, pare e veja o vídeo antes de tirar conclusões precipitadas, beleza? Bora para mais esse capítulo de Jujutsu Kaisen e vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 252, que eu li lá pela Kaisen Backup. Vou deixar o link, como sempre, aqui embaixo, tá bom? Ao momento que eu estou postando esse vídeo, provavelmente a Gekko também já publicou o capítulo, então vocês podem acessar o site deles também. Antes de mais nada, agradeço a todos que vão deixar o seu famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Sei que algumas pessoas não vão concordar com a minha opinião, mas eu gostaria de argumentos aí embaixo e não simplesmente porque eu gosto do tal personagem ou então porque você gostava de tal personagem que morreu, significa que você não gosta mais de Jujutsu. Não, isso de longe não é o que está acontecendo. Na verdade eu venho notando essas várias inconsistências, chatices e até mesmo algumas consistências que ficam chatas no roteiro de Jujutsu Kaisen e claro, eu vou abordar nesse vídeo aproveitando e comentando sobre o capítulo 252. Por isso, como eu sei que ninguém gosta de enrolação, vamos direto para esse vídeo, que vai começar com o nosso capítulo onde o Ino tá conversando ali com o Kusakabe e os dois estão falando sobre o seu plano de deixar a barreira ali do Yuta no local favorável, evitando pontos cegos para que quando a barreira fosse quebrada de propósito e não porque o Yuta estava mais fraco e esse tipo de coisa, eles aproveitassem esse momento para Maki infligir um golpe fatal em cima do Sukuna, principalmente porque a sua espada da expiação da alma ignora qualquer tipo de rigidez e atinge diretamente a alma do seu adversário. E aqui nesse capítulo nós entendemos que para você curar um ferimento na alma, você precisa ver a silhueta dessa alma para aí sim você conseguir curar. Não é como curar o corpo, porque a alma e o corpo são duas coisas que mesmo juntos são separadas. Mas continuando no nosso capítulo, os dois continuam comentando sobre o Choso ser incluído ali junto na barreira, que poderia ajudar e tal. Só que aquilo, é claro, daria muito a sensação de que a Maki acabaria aparecendo. Então eles precisavam de toda forma fazer com que o Sukuna pensasse, olha, já venci, para ele ser pego desprevenido. Bom, é aí então que eles recebem o sinal do Yuta, o Kusakabe pede para Maki se preparar, todos eles contam com ela naquele momento, a barreira quebra, ela se parte propositalmente, então o Yuta ele não desfez a barreira, aquele golpe em cima do Yuta não o matou, como eu já tinha dito para vocês que não o mataria, mas o deixou gravemente ferido, tanto que a Rika vai levar ele para longe, mas agora é o momento da Maki brilhar e por isso que ela aparece ali nas costas do Sukuna, acerta ele com a sua espada quando a expansão de domínio se quebra, porque eles teriam que estar prontos para o pior cenário e também o melhor cenário. No caso aqui, talvez seja um meio termo. Foi nesse momento que a Maki perfura o Sukuna, Kusakabe chama o Yui, que pega ali o Yuta, provavelmente para o ajudar em uma recuperação com a Choco e tudo, e nós ainda temos essa incógnita do que eles estão fazendo com as pessoas que morreram e também as pessoas que ainda estão vivas, como o Yuta, se estão recuperando de fato, levando para um outro lugar, o que eles estão fazendo com esses corpos. Por enquanto não temos ainda uma exata noção, mas o que eu mais acredito é, para as pessoas que morreram, estão fazendo armas amaldiçoadas, e para as pessoas que ainda podem viver como o próprio Yuta, provavelmente eles estão realmente recuperando essas pessoas. Então, pessoas como Gojo, Hajime, Higuruma, esses estão mortos mesmo e já era. Só que aqueles que podem ter uma técnica herdada em uma arma amaldiçoada, bom, eles estão sendo usados dessa forma.
É o que eu acredito pro momento. Aí então, o Sukuna, ele rebate ali a Maki depois dela aplicar um golpe nele, e ele percebe que o plano dos feiticeiros deu certo, porque ele já estava convencido ali da vitória, foi realmente pego de surpresa, e a Maki sim, acertou o seu coração. Só que mesmo assim, o Sukuna não morre de jeito nenhum, assim como ele mostra pra gente naquele arco do centro de detenção juvenil, que é quando ele arranca o coração do Itadori, mas ele continua vivo. Só que se o Itadori trocasse de corpo com ele naquele momento, né, tomasse forma ali do seu corpo, ele morreria, até porque o seu coração foi arrancado dele. Mas o Sukuna tem como passar por isso por causa da sua manipulação de energia amaldiçoada, que faz com que ele continue fazendo o seu coração bater, mesmo com aquele ferimento, enquanto ele ainda vai se recuperando ao mesmo tempo, pra gente ter noção do seu nível de habilidade, que todo mundo já sabe. Bom, o Sukuna nesse momento não sabia de alguns detalhes da Maki, que a gente vê na luta contra o Naoya, que é quando ela aparece de surpresa nas costas dele, porque ela tem 0 de energia amaldiçoada, então tecnicamente ela pode passar ali pelas barreiras. Ele até então não sabia disso, mas tirando isso daí de lado, a Maki conseguiu acertar, e aí a gente tem aquela explicação sobre como se curar uma alma, porque você tem que ver a silhueta dessa alma para aí sim curar ela graças aos seus efeitos. A gente lembra que o Mahito chega a comentar isso para o Nanami, porque muitos feiticeiros não sabiam como se regenerar ali quando tinham a sua alma atingida. Era o único meio de se proteger contra o Mahito. Mas não parece que é algo muito simples de fazer, porque o Sukuna não está conseguindo se recuperar depois daquele corte. Afinal, também foi cortado ali sua alma, e ele também está nerfado por conta da luta contra o Satoru Gojo, e também por causa de todos os feiticeiros em cima dele a todo momento. A todo momento ele recebe algum tipo de ferimento, e mesmo que ele não esteja dando o seu máximo, como a Uraume acaba mencionando, ele tem todos aqueles ferimentos e os feiticeiros não lhe dão espaço para ele ficar se curando à vontade. Então a gente não pode ali dizer também que o Sukuna está, nossa, na melhor das posições, mesmo não dando o seu máximo, entende? Na medida do possível, os feiticeiros estão conseguindo fazer alguma coisa. Bom, de toda forma, o Itadori vai correndo ali pra cima do Sukuna mais uma vez, dizendo: não, Megumi, a gente ainda tem que mudar e tal, só que ele começa ali a sangrar, começa a cuspir sangue pra caramba, porque ele começou agora a usar a técnica reversa, né? Então algumas partes do corpo ele ainda não curou direito e tudo, ele recebeu diversos ferimentos, tá recebendo a todo momento, então aquele desgaste é normal, e é nesse momento que ele cai no chão, só que o Chozo aparece para o ajudar, e é aí que tem algo bem interessante, porque o Chozo diz para ele mentalizar as coisas ali para ver onde que o sangue passa, para ele ver a silhueta ali de todas as partes do seu corpo e assim regenerar a parte que ele necessita e que está ferida. É um bom detalhe porque se ele pensa assim com o sangue e com o próprio corpo, que é algo físico, que tal a própria alma na hora de regenerar a alma? Ver a silhueta da alma para que aí sim ele molde de alguma forma a sua alma. Talvez ali tenha uma certa dica através desse tipo de recuperação. Porque aí cortamos de cena mais uma vez, vamos para a Maki lutando contra o Sukuna e vai porrada de um canto, vai porrada de outro. Ela lida muito bem, principalmente nos atributos físicos. E aqui eu já quero falar para vocês uma coisa, gente. Não adianta ficar comparando o personagem X com o Y, porque as habilidades elas são diferentes. Alguns têm os pontos positivos e têm os pontos negativos. O Yuta pode não ser o mais forte de força física, mas ele tem uma técnica muito boa, muito apelona, que é aquela de copiar a habilidade dos seus adversários. Nós temos, por exemplo, a Maki, que ela pode ser muito forte naquela parte fisicamente, mas ela não conseguiria lidar com aquele tanto de maldições que estava tendo lá do Kenjaku quando se explodiu o seu corpo e começou a aparecer um monte de maldições. Então, aqui em Jujutsu, a gente tem vários personagens com os pontos positivos, negativos, esse tipo de coisa. Então não tem nexo a gente ficar comparando, porque um venceria o outro e papapá. Cada um tem as suas condições no meio de batalha. E bom, ela vai lutando contra o Sukuna, Sukuna utiliza ali os seus golpes para tentar atingir ela também tenta atingir ele. Uma hora ele pega a espada dela, que foi uma cena que eu gostei bastante, que ela pega e joga ali no chão, mostrando que ela tem uma força bruta muito, mas muito forte. Acredito que seja realmente a mais forte ali de Jujutsu Kaisen no quesito de força física junto com o Itadori. E aí então eles continuam nessa luta quando o Sukuna vai tentar ali se aproveitar e atingir a Maki. Parece que ele ressoa ali um encantamento do seu desmantelar, só que ela vê o seu corte. Porque, como já dito anteriormente, ela tem os sentidos
muito, mas muito apurados. É a sua restrição celestial, assim como era do Toji. Então ela consegue ali ouvir o Sukuna. E aí eu vi algumas pessoas falando, pô, foi assim que ele fez com o Gojo. O Gojo não conseguiu ouvir. Só que o Gojo, mesmo se ele não conseguisse ouvir, a percepção de um grande golpe vindo em sua direção, segundo o que o próprio Jujutsu Kaisen diz, é perceptível, ele sentiria a energia amaldiçoada, entende? Mesmo que ele não ouvisse o encantamento do Sukuna, pelo menos é o que eu imagino. De toda forma, o Sukuna, ele apenas refere uma frase, pelo menos foi uma só que foi dita, que foi a díade de meteoros, e aí ele lança o seu corte, não consegue atingir a Maki. Eu acho que esse corte ainda tá bem nerfado, principalmente por conta do Itadori, que atrapalhou a harmonia entre corpo e alma do Megumi no Sukuna, e é aí então que ele começa a ver que a Maki, ela é meio parecida com o Mahoraga na luta em Shibuya, porque ela consegue ver os cortes. E aí ela começa a pressupor que algo que aconteceu lá atrás, que foi quando o Megumi estava lutando contra o Sukuna tira o coração do Itadori, que o Sukuna tá batendo o coração do Itadori com energia amaldiçoada e se recuperando ali, tentando se recuperar enquanto ele deixa o coração ali batendo, mesmo bem ferido. E por isso ela pergunta pra ele, e aí, vai deixar o coração nesse estado? E aí o Sukuna fala, por enquanto não tem problema, não é? Porque ele consegue se garantir. E aqui nós temos algumas possibilidades. Algumas pessoas imaginam que o Sukuna está se auto-nerfando para lutar contra os feiticeiros, já que todos eles são desinteressantes e nem mesmo chegam perto do que Satoru Gojo o mostrou. Dessa forma, vamos dizer assim, ele está querendo se igualar aos feiticeiros para lutar pau a pau, só que ele pode dar o seu máximo a qualquer momento e bater em todo mundo. Isso é previsível, chato, maçante pra caramba. Por quê? Porque não tem tensão mais em Jujutsu. E daqui começa a minha crítica no capítulo. Porque é então que nós cortamos de cena e nós vemos o Hakari conversando com o Uraume, ainda lutando contra ela, meio ferido ali com alguns troços ali de gelo no seu corpo, e dizendo assim, pô, a gente já notou que, bom, mesmo com aquela forma final, a gente pensou que tava tudo ferrado, mas a gente tá vendo a energia dele cair, né? E a gente vai vencer vocês e tal. E aí a Uraume fala, vocês deveriam se envergonhar, porque o Sukuna sequer está dando o seu máximo, ele não tá usando o seu poder total, e que vocês não chegam aos pés do que Satoru Gojo mostrou pra ele e tudo mais. E ele só tá desse jeito porque todos os seus adversários são chatos, maçantes e merdas, então ele não tá com o seu poder total. E aí então nós acabamos com o capítulo. E aí é o grande ponto e por que Jujutsu tá muito chato nessa parte do Sukuna contra os feiticeiros ali. Primeiro, a normalização da morte. O que eu quero dizer com isso é, a morte não tem mais sentido, digamos assim, de emoção, drama ou preocupação. Você já sabe que todos os personagens ali, por exemplo, vão morrer e isso é totalmente previsível. Os que vão morrer você já tem aquela certeza, como o Hajime, o Higuruma, o próprio Gojo também era uma certeza que ia morrer, por isso que eu achei impressionante quando ele venceu teoricamente o Sukuna, a gente pelo menos achou que ele tinha vencido. Então essa banalização da morte, tornando ela algo cada vez mais recorrente e de uma forma muito rápida e rushada, nos dá a sensação de, pô, todo mundo vai morrer, você já não se importa com os personagens. Quando você não se importa com os personagens e não tem vínculo com eles, você passa também a não ter vínculo total com a obra, você passa a não se importar. Então quando alguém morre, você simplesmente diz, ah, tá bom, morreu. Então você já não se importa com mais nada, você banaliza a morte. A morte já não tem tanto um sentido e apenas capítulos isolados, como o flashback do Gojo, são bonitos de se ler. Você vê ali um significado, tipo, o Gojo falando, pô, na pós-vida eu achei que eu não encontrava mais ninguém e tal. É bonito, só que a forma como é executado faz você perder aquela emoção, aquele drama, aquele sentimento. E quando você perde esse vínculo com a obra, você acaba lendo tudo muito no automático. Higuruma, que era um dos personagens que eu gostava muito, teve uma morte muito rápida e que no meu ponto de vista não teve muito desenvolvimento. Dessa forma, ficou faltando aquela emoção de eu sentir, poxa, o Higuruma morreu. Não, eu só senti tipo, ah, o Higuruma morreu. Então é isso, todo mundo vai morrer, porque o Sukuna é o mais forte. O autor, ele coloca mais uma vez o óbvio pra gente. Os feiticeiros não são páreos para o rei das maldições. Ninguém consegue vencer o Sukuna. Ele realmente é um personagem ultra mega forte, assim como, por exemplo, o Yu Yabaha lá do Bleach, assim como o Madara em Naruto. O autor cria um cara muito forte e aí então realmente a gente pensa, pô, não tem como vencer ele. Se não tem como vencer ele, essa luta é
inútil. Então você não cria aquele drama, você não cria um terror, você não cria nenhum tipo de sentimento, nem de suspense, porque, se o Sukuna vencer, beleza, ele só vai seguir matando todo mundo, ele não vai fazer uma evolução nem nada, porque é um personagem raso, o Sukuna é um personagem raso, ele é apenas forte e mal por ser mal, ele não tem um background a mais, ele só tem aquele, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, eu como na hora que eu quero, e blá blá blá, e isso não traz uma profundidade, não traz também uma conexão entre o leitor e o próprio personagem. Apenas alguns, né, ou talvez várias pessoas gostam do Sukuna porque ele é todo louco, porque ele é o rei das maldições, porque gostam de Power Scale, é aquele nosso senso de poder, quem é mais forte, quem é mais fraco. E isso, cara, para uma obra de verdade não dura tanto tempo, porque começa a se tornar algo maçante. É o sinal dos tempos, por exemplo, com Dragon Ball, que com o tempo acabou caindo cada vez mais no hype. Todo mundo falando, tá bom, vai surgir um cara mais forte, Goku vai ficar mais forte, vai treinar, vai lutar com ele, vai derrotar, e aí depois vai ter um mais forte, depois... sabe? E é uma cadeia sem fim que no final você acaba se perdendo ali. E é algo que não traz aquela conexão com o leitor muitas vezes. Você só tem aquela conexão por causa da porrada. E esse também é um dos grandes motivos de Jujutsu estar ficando maçante. A gente tá olhando e tá falando, tá bom, a Maki apareceu, mas não tem hype nenhum, porque ela vai ser comparada ali com o Toji e tal, como a gente já sabe. Aí a gente vai ver que uma hora ela vai começar a apanhar, e aí a gente vai ver mais uma solução ali dos feiticeiros, e aí o Sukuna, eu não mostrei o meu poder total, e aí, meu Deus do céu, vai ficar nessa enrolação eternamente. Ou o Sukuna mata logo todo mundo de uma vez, né, o Gegeko também acaba logo com o mangá, ou então vai ficar nesse porre, né, nessa chatice, porque não tem chance de vitória contra o Sukuna, não tem senso de perigo contra o Sukuna, e também não tem contra os protagonistas, porque você já não liga mais quem é que morre. Se o Itadori morrer amanhã, eu não tô nem aí, essa é a verdade. Por quê? Porque, mano, toda vez ali apanhando, você sabe que ele não é capaz de vencer o Sukuna. Você sabe que a Maki não é capaz de vencer o Sukuna. Você sabe que o Yuta não é capaz de vencer o Sukuna. Você sabe que mesmo nerfado agora, o Sukuna, ele é sempre o mais forte, ele vai ser sempre o mais forte. Não tem o senso de perigo. O problema não é ser o mais forte, mas sim o senso de perigo, emoção, drama, sabe? Você não tem medo de nada acontecer. Você não tem medo do Sukuna se tornar o grande vilão de Jujutsu, sabe? Você não tem medo de aquele personagem morrer porque você sabe que provavelmente ele vai morrer mesmo. Então, como eu disse, a banalização da morte e essas coisas vão deixando a obra cada vez mais chata, maçante, e eu estou achando um porre esses últimos capítulos com essa frescuraiada. Gosto de um momento ou em outro com o Yuta mostrando sua expansão de domínio, que eu queria muito ver, achei muito bonita, papapá, só que é sempre a mesma coisa, sempre repetível, sempre ali previsível, você já sabe tudo que vai acontecer, e aí no final acaba se tornando algo que você apenas descarta e fala, tá bom. Então tá bom, já era. Não é igual o Shibuya, por exemplo. O Shibuya, você não sabia o que poderia acontecer, você tinha um senso de perigo com o Sukuna, só que agora, na sua forma final, o Sukuna, ele na verdade, ele não bota medo em mais ninguém. Ele apenas é um cara que tá lá se divertindo e você só vê os quadros de luta e acha legal e os poderzinhos. E só isso. Não tem a conexão ali com o leitor no meu ponto de vista, tá? Tudo que eu tô falando no meu ponto de vista. Se você quiser concordar ou não, não importa. Mas esses são os pontos que eu digo pra vocês que estão me fazendo desgostar desse arco final de Jujutsu, além de algumas inconsistências. Quando eu digo inconsistências, eu digo inconsistência visual e narrativa no seu texto, no seu roteiro. Porque enquanto os personagens dizem uma coisa, outra coisa acontece. Enquanto a gente vê o Sukuna todo surrado, alguém diz, ele não mostrou o seu poder total. E aí a gente vê essa inconsistência e fala, mas como que ele tá bem, sendo que ele tá todo surrado, ele tá desgastado e tudo, e ainda não usou o seu poder total. Outra coisa é o Sukuna falar que aquele roxo do Gojo poderia, sei lá, acabar com ele de alguma forma e não acaba. Então, o que o personagem fala não bate com o que acontece na imagem. E depois, o resultado de tudo é simplesmente algo que você não esperava, e não porque o autor ele gosta de ser, meu Deus do céu, anticlimático. Não, o autor erra na sua forma de escrita, ele erra nessas coisas e faz com que o leitor se sinta traído pelo que ele mesmo escreveu. O próprio Sukuna falando que ele estaria ferrado se aplicassem o golpe lá da Anjo nele, ou alguma coisa assim, e no final ele solta lá o seu corte de boa. Soltei meu corte! Né? E tipo, nem mesmo o Sukuna se conhece, então tudo que ele fala a gente não pode falar cravar que é verdade realmente. Então é isso, gente. Há inconsistência narrativa e também ao mesmo tempo visual pra gente. A gente não consegue acreditar nas coisas que estão acontecendo exatamente porque um personagem fala uma coisa, mas o autor faz uma coisa totalmente diferente. Então você fica naquela confusão. O
que é verdade nessa bodega? Nada. E aí você passa a não se importar cada vez mais. Tirando outras coisas que eu vou trazer para um próximo vídeo, porque olha só, e o exército invadindo o Japão? Eles pararam de invadir o Japão em um mês? Será que depois de ver todo aquele poder, o pessoal não quer atacar mais o Japão? É surreal, gente. A inconsistência narrativa, o Gege Akutami esqueceu dessas paradas, gente. O exército lá invadindo o Japão, todo mundo sabendo que existe maldições e papapá. Cadê? Não tem! Então, gente, isso já vem logo lá do jogo do abate, bem no comecinho, já tem várias inconsistências com o autor ali, ele tá cagando pra obra e tá mandando ver, tá rushando tudo, e isso pode trazer um final bem merda pra Jujutsu Kaisen, já tá se tornando bem merda, na verdade. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a de vocês, independente do que vocês acham ou deixem de achar. E não estou falando isso porque eu sou um fã do Satoru Gojo, porque eu já vejo essa inconsistência desde o comecinho do jogo do abate até agora. Então, depois de Shibuya, realmente, pra mim, a obra, ela decaiu em certos pontos. Melhorou ali, aqui e ali e tal, foi legal de acompanhar, mas não é a mesma coisa. Mano Joe aqui está vazando, até um próximo vídeo e fui e valeu.